ainda que alguns duvidem. Mas essa caixa tem uma fábrica. Pode ser que alguém duvide que tenha sido a Yamaha que fez essa caixa. Mas eu olho para ela e vejo inteligência que eu nunca poderia dizer que isso foi uma explosão. Até hoje eu nunca vi uma explosão gerar ordem. Essa chave tem inteligência, muita inteligência por trás dela. Ainda que alguns duvidem, é possível duvidar. Esse universo tem muita ordem para ser uma explosão. Eu ainda fico com a estupidez de admitir que esse copo só pode ter sido feito posso até admitir que atrás da explosão do dia 31 de dezembro, na praia de Copacabana, é uma explosão, mas tem muita inteligência. Posso até admitir que o Big Bang seja uma explosão que criou tudo, mas por trás dele tem que ter uma inteligência. Sem inteligência, não é possível nós pensarmos em ordem. Há muita ordem em tudo que existe. E eu acredito que a nossa história começou num jardim. E é alguma coisa que eu tenho saudade. Eu tenho saudade daquele jardim que eu nunca estive nele, mas eu tenho saudade. Uma espécie de coisa atávica, que a gente não sabe de onde veio, mas eu tenho saudade do prazer. De um prazer que não me torne escravo. Mas a nossa história, de repente, naquele jardim, aconteceu alguma coisa que é contada como uma crônica da cobra. A Bíblia é um livro cheio de figuras, e uma delas está no Salmo e diz assim: alienam-se os ímpios, desde a madre. Nascem e se desencaminham proferindo mentiras. Tem peçonhas semelhante a peçonhas das víboras e tem tapado os seus ouvidos. O que é ímpio? É quem não é pio, é quem não é confiante. Quem nasce confiando? Quem nasce portando fé? Alienam-se. Nós somos uma raça de cobra. E quando a Lili disse que aqui tinham sido já
encontradas 5 cobras, 5 tipos de cobras. Eu já cataloguei essas cobras aqui. Nós temos a crotálica, temos a laquesis, temos a botrópica, temos a elapídica, aqui nessa região toda. Nossa mata aqui, ela se junta a uma floresta chamada Mata do Godói. São 700 alqueires só de mata, virgem, logo aqui do lado. Aqui já teve onça, que veio beber aqui. Sussuarana é verdade, mas é onça. Mas eu tenho muito menos medo de entrar nessa mata do que ficar aqui no meio de vocês. Há muito mais veneno dentro dessa sala do que dentro dessa mata. Porque nós somos uma raça que ficou intoxicada pelo veneno da serpente. E o veneno da serpente é um veneno que é chamado de teomania. Nós queremos ser deuses, independentes, autônomos, autossuficientes. E a Bíblia diz que debaixo da minha língua tem veneno semelhante a veneno da víbora. Eu posso dizer que aqui dentro dessa sala tem mais gente aleijada por causa de palavras que foram ditas do que por qualquer peçonha. Às vezes foi o pai, foi a mãe, foi o professor, foi o vizinho. Com uma palavra só, nós podemos aleijar ou matar uma pessoa pelo resto da vida. Ela contém veneno. A Bíblia chega a dizer que há poder para matar e para dar vida na palavra. Com a palavra a gente pode matar ou pode curar. E o povo de Israel havia saído do Egito. A história de Ramsés até Moabe, a entrada do povo de Israel, são 42 paradas, 42 acampamentos. O povo andava e acampava, andava e acampava. De Ramsés, lá na região de Gósen, no Egito, até entrar na Terra Prometida, o povo de Israel parou 42 vezes. Interessante que a genealogia de Jesus, de Abraão até eles, também são 42 gerações. Aquelas paradas todas são muito significativas. E o povo de Israel saiu no dia 15 do primeiro mês, um dia depois da Páscoa, e caminhou, depois teve que descansar, tornou a caminhar, e foi assim por várias paradas até chegar, depois de 2 anos, a 32ª parada, que é chamada de Cádiz Barneia. Já pertinho, eles fizeram 80% da caminhada em 2 anos, tendo parado 1 ano no Sinai. Quando eles chegaram lá, nessa cidade, eles ficaram apavorados e nós não podemos entrar na terra, não podemos possuir a terra. E mandaram espias. Por causa desses espias que duvidaram que Deus era
poderoso para fazê-los entrar na terra, o povo andou 10 paradas em 38 anos. Menos de 20% do caminho agora, 28 anos. Por quê? Porque eles não creram no que Deus tinha para eles. De Cades Barneia ao Monte Or. Eu quero ler um texto. Você abre a sua Bíblia, você tem aí? Eu quero ler um texto em Números 21, 4. Vamos lá? Quem tem Bíblia, pode ler. Um lê um versículo, outro até o verso 9. Números 21, de 4 a 9. Está gravando, então? Tá bom, deixa sou eu. Eu não gosto desse método. Eu gosto de quando há mais participação. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem nojo deste pão nojento. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, e sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aqui nós temos uma figura extraordinária dos métodos de Deus. Deus não trabalha com a lógica, ainda que ele seja lógico. Mas se ele pudesse ser compreendido, ele não seria um Deus de fato. O Deus definido perde o seu sentido. Qual é o valor para esse antiofídico aqui? Olhar, mirar. O problema do povo de Israel é que eles foram para a cidade e viram as dificuldades. Eles olharam, não miraram. Eu queria que você hoje pensasse um pouquinho sobre o que significa esse contemplar a serpente de bronze. Porque o tema desse acampamento é atraídos pelo amor. O meu pai ia viajando no interior do Piauí, onde nós moramos muitos anos.
Ele ia montado numa mula, andando por um daqueles carreiros, aqueles lugares bem apertadinhos. E de repente, ao longe, ele viu um veado, por favor. Eu não disse viado. Um veado, ainda novo, parado, imóvel. Essa espécie a gente só vê no mato. A outra a gente vê na cidade. E ele estava assim, parado. O meu pai era um agrônomo e ele, acostumado a ver como aquele animal está parado, ele foi chegando quando a mula estava distante uns 2 metros do animal, como que algo aconteceu. Ele saiu feito desesperado, berrando. E o meu pai olhou para um lado, para o outro, e em cima da árvore estava uma jiboia. Ela estava ali com os seus olhos hipnotizando aquele animalzinho. Você, quando quiser ir ao Butantã, lá em São Paulo, vá fazer uma visita no dia que eles alimentam as cobras e veja quando ela focaliza um rato e ele fica paralisado e ele vem. A serpente um dia nos paralisou e nós ficamos presos num laço. Mas Deus precisava nos libertar. E Ele teve que entrar no corpo de uma serpente. A raça humana. O problema ali, nós estamos lá no meio, naquele caminho entre Cádiz Barneia e o Monte Or. O povo está revoltado. Naquele tempo eles tinham mais paciência do que nós hoje. A viagem já tinha completado 40 anos, eles estavam impacientes. Você já imaginou viajar 40 anos? Quando eu saía com os meus filhos para ir para o Piauí de carro, eles eram pequenos, na caminhonete, a gente chegava em Assis, começava a perguntar: já está chegando, pai? Um pouco mais. Assis é 120 quilômetros daqui ao Piauí, são 1998. E essa pergunta era insistente. Nós chegávamos em São José do Rio Preto, já está chegando, pai? Tem mais um pouco. Aí tínhamos que dormir. E mais um pouco, e mais um pouco. Você imagina a criança quando chega lá, está irritada. Israel estava irritado. Eu nunca vi uma postura dessa. Eles estavam cansados. Eles começaram a falar mal de Deus, de Moisés. E Deus então soltou no meio deles algo que na homeopatia se chama simile similibus curandum, que traduzido é o seguinte: o similar cura o similar. Na terra de sapo de cócoras com ele. Para curar a cobra, só picado de cobra.
A língua maligna, murmurante, crítica, precisa ser picada. E aí foi morrendo gente. E morrendo gente. Nessa hora correram para Moisés e disseram: ora por nós. Então Moisés orou e Deus manda fazer esse espetáculo bobo. Uma serpente de bronze, colocar na ponta de uma haste, colocar no meio do arraial, para que todo aquele que fosse picado, se olhasse para aquela serpente, ficasse curado. Que coisa mais estranha. Qual é a lógica disso? Mordia aqui na minha perna, a cobra picava. Se eu ficasse reclamando aqui a picada, eu ia morrer. Mas se eu olhasse, mas não é olhar assim, é contemplar. Agora eu quero que você pegue Isaías 45, 22. Isaías, ele está falando sobre esse tipo de olhar. 45, 22. A Bíblia diz assim: como? Olha, olhai para mim e sede salvos, sede curados, sede sãos, porque eu sou Deus e não há outro. Mas esse Deus que ele está se referindo aqui, no contexto, é Javé. E Javé é o eu sou. E o eu sou, um dia veio habitar entre nós, com carne e osso. E isso é uma das coisas mais absurdas que para minha mente é pensar que o onipotente, onisciente, onipresente, absoluto, infinito, se tornou finito e relativo dentro de uma pessoa e de um homenzinho muito insignificante. Eu levei 6 meses para ler o livro A Cabana. Eu começava a ler e voltava. Eu tornava a tentar ler quando chegava naquele ponto que Deus era uma negra, cozinheira, gorda. Todos os meus preconceitos se fechavam e eu empurrava o livro, porque todos os nossos conceitos que nós temos de Deus são conceitos formados ou dentro de uma teologia descartiana, ou dentro de dos preconceitos que nós criamos das nossas famílias. Nós não temos um conceito de amor e de pai na sua dimensão máxima. Mesmo porque todos os nossos modelos que nós temos de pais são modelos falhos. Os nossos pais tropeçaram, erraram, falharam. Você imagina como é que fica uma mãe que me procura e diz assim: Glênio, o que eu faço? Meu pai é amante do meu marido, que são amantes do meu filho. Eu
não estou falando que isso aconteceu no fim do universo. Foi numa cidade do Paraná, chamada Cascavel. É coisa de cobra? Ou é coisa dessa raça humana? Agora, como é que eu vou conhecer um Deus que ama incondicionalmente, que não troca, que não negocia? Um Deus que se faz carne e assume uma posição muito esquisita de sofrer para nos resgatar de nós mesmos. Salvação não é mudança de comportamento, é mudança de confiança. Jó não precisava mudar o seu comportamento. Ele era um homem justo, mas era com a sua própria justiça. Saulo era irrepreensível. Nicodemos era um fariseu exemplar. Mas onde ele estava confiando? Em quem ele estava confiando? Esse aqui é o problema. Nós criamos uma religião de comportamento e não de relacionamento, não de intimidade, não de família. O Evangelho não é um convite para você ser candidato ao Prêmio Nobel da Dignidade. É um convite para você ser filho. Há um Deus que ama, mas para ser filho, ele precisa desmanchar você e eu. Aí o oleiro precisa ir à casa do oleiro. Nós precisamos chegar na casa do oleiro para ver o que acontece com o barro que está sendo feito o vaso, e o vaso se estraga. E é preciso desmanchar e fazer de novo. O problema não é melhorar a nossa vida. Não existe receita para melhorar Adão. Adão é irrecuperável. Não existe nada em você que possa melhorar. Se melhorar é para a hipocrisia. O que Deus quer fazer comigo e com você é trocar, é substituir. O jogador está jogando mal no time, tira aquele e põe um outro bom. Nossa vida é movida a ego. E esse ego, ele é insatisfeito. E não tem melhora. Então, como é que Deus vai fazer essa obra? É igualzinha àquela haste pendurada lá. Está agora em João capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos lá? Evangelho de João 3, 14 e 15. Vamos ver o que Jesus está dizendo aí. E assim, como é que diz aí? E assim, importa que o Filho do Homem seja levantado. Não, mas o verso 14.
Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Agora o verbo mudou, não é ver, não é mirar, é crer. Mas o que é crer? É contemplar com profundidade. É depositar confiança em. É esperar totalmente. Eu não tenho esperança em mim. Eu nunca vou melhorar. Eu nunca vou ser uma pessoa adequada. Eu não espero em mim. Também não espero em vocês. Talvez por isso a Bíblia diz que maldito é o homem que espera no homem. Espera em si mesmo, que confia em si mesmo. O projeto de Deus é um projeto de atração, de identificação. Ele primeiro desceu e ficou na nossa altura, na nossa dimensão. Mas depois ele fez um outro projeto. Ele ia para a cruz, porque a agenda de Jesus não foram os 3 anos e meio que ele esteve aqui na terra. A agenda de Jesus foram apenas 6 horas. Aquele outro tempo é o prenúncio da agenda dele. Ele não veio para fazer milagre. Ele veio para fazer uma hora, um momento que está descrito como o seu momento. A sua hora é chegada a minha hora. Que hora é esta? É a hora em que ele vai fazer a única coisa que ninguém pode fazer, de fato, que é trocar Adão pela vida da ressurreição. É uma substituição. Enquanto isso não for revelado, nós vamos ficar apenas no conceito da mente. E no conceito da mente a gente sabe, mas não entende ainda. E não descansa. Há poucos dias, um dos nossos companheiros de caminhada estava conversando, alguém apresentou, da igreja apresentou, um amigo disse assim, esse é meu amigo, e ele começou a falar. O religioso normalmente é um falador de si, ele conta as suas peripécias, as suas conquistas, ele gosta de contar dele. E esse nosso companheiro virou para ele e disse assim, como foi o seu novo nascimento? Mas a pergunta não caiu no rapaz tão forte quanto caiu no nosso irmão da igreja. Ele foi para casa e não dormiu aquela noite. Porque uma coisa é eu saber, outra coisa é revelada. Simão Pedro disse para Jesus, ainda que todos te traiam, eu jamais te trairei. Jesus disse, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não desiste das pessoas. Jesus foi atrás de Pedro. Jesus foi encontrar com Pedro no lugar onde Pedro havia traído Jesus. Ele traiu ao redor de uma fogueira e Jesus preparou uma fogueira para se encontrar com Pedro. E ali os dois tiveram um encontro de revelação.
a mudança. Eu, quando for levantado da terra, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Quantos eles atraiu? De quem era a morte de Jesus? Hã? Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus morreu por mim? E quantas vezes a Bíblia diz que eu morri com Jesus? As duas verdades estão lá. Mas foi um amor doido, é um amor furioso, é um amor passional, é um amor de atração, para libertar você e eu do nosso maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo, Helena? Quem é o seu maior inimigo, Helena? É você, que é rabugenta, que é crítica. Não é seu namorado, não é o seu noivo. Parece que eu ouvi dizer que está noivo ou não? Não é o seu noivo que dá problema para você, é você que não se dá bem com ele. Não estou dizendo que ele não é culpado, que ele não tem os problemas dele. Eu estou dizendo que o problema não está no outro, está em nós. E que enquanto nós não morrermos, nós não vamos ganhar a libertação. Não se trata apenas de uma caiação para dizer assim, olha, está tudo bem. Trata-se de uma troca. Você e eu não temos remédio, a não ser que nós morramos. Mas a Bíblia diz que eu já morri. Um morreu por todos, logo todos morreram. Outro dia eu vi uma irmã muito aflita, ela disse assim, eu acho que eu desci da cruz. Eu disse para minha irmã, quando foi que Jesus desceu da cruz? Só quando ele estava morto, que o tiraram. Se a senhora está crucificada com Cristo, a senhora está crucificada com Cristo. O problema seu é que você está olhando para comportamento e não para confiança. E o seu comportamento vai ser sempre inadequado, porque você vai carregar uma carne, uma natureza terrena sujeita às fraquezas do pecado por todo o tempo em que você viver aqui na terra. Mas em quem você confia? Aonde você deposita a sua confiança? Glênio, você podia visitar a mamãe? Quem é sua mãe? Mamãe mora ali no aeroporto. Ela está com depressão. Você queria fazer uma visita? Você podia fazer uma visita? Que dia você acha que é o melhor dia? Marcamos. Fui à casa daquela senhora. Chegamos lá. A Dindinha me recebeu. A Dindinha era uma empregada de 45 anos que morava com aquela família. E a Dindinha me recebeu e disse, entra aqui, Gleison. Eu entrei, estava uma senhora, Dona Cidinha, sentada numa cadeira de balanço, balançando, e para lá, para cá. Boa tarde, Dona Cidinha. Boa tarde, Dona Cidinha. Como vai a senhora? Dindinha vira-se para mim e diz assim, ela não fala com ninguém. Fui ao telefone, liguei para a igreja, disse, desmarca todo mundo, que eu hoje tenho um ministério aqui.
Dindinha, você tem uma cadeira preguiçosa dessa, igual a da dona Cidinha? Tenho. Então vamos, me dar aqui a cadeira. Deixa eu botar aí em frente dela. Ela ficou lá e eu fiquei aqui. Aí ela balançava para lá e eu balançava para cá. Balançava para lá, balançava para cá. E nós ficamos ali 1h30, mais ou menos. Nenhuma palavra. Fiquei, deu até um cochilo. Daqui a pouco ela se levanta e vai ao quarto. Passam uns 5 minutos e vem com um crucifixo, mais ou menos uns 70 centímetros, grande. Um crucifixo de prata pesada, prata de lei, todo de prata, pesando mais ou menos uns 7 quilos, é o que eu imagino, aquela coisa. E ela chegou com aquele crucifixo e colocou no meu colo. Sentou, continuou balançando. Preste bem atenção. Uma senhora de perto de 80 anos, católica, um pastor vai visitá-la, ela está em depressão, não quer falar, como fazer agora? Eu peguei Dona Cidinha, mas que coisa maravilhosa. O quê? Opa, tem som. Esse seu crucifixo, que coisa linda. O senhor gostou? Mas é uma obra de arte extraordinária, Dona Cidinha. Nunca vi um crucifixo tão bem trabalhado quanto esse. Aliás, eu nem vejo muito crucifixo, mas esse daqui, ele é, para mim, original. Ele é muito bonito. E o senhor gostou mesmo? Achei fantástico, Dona Cidinha. Meu pai trouxe esse crucifixo para minha mãe em 1905. Ele benzeu na cripta de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Foi o Papa, um Pio qualquer desses, Pio XIV, Pio XIII. Ele que benzeu esse crucifixo. Disse, Dona Cidinha, mas ele é muito bonito mesmo. Só que tem uma coisa aqui que eu estou achando, a gente precisa dar uma consertada nisso. O quê? A cabeça. O que tem com a cabeça? Essa cabeça aqui está errada. Qual é o erro que tem nessa cabeça? Eu vou andando com Moacir, o seu filho. Eu mato uma pessoa. E o Moacir vai preso. É justo? Justo não, senhor? Se o senhor que matou, o senhor que ia para a cadeia. Tá bom. Tá bom. A joia? A senhora está acima da justiça. Quem é o pecador, Dona Cidinha? A senhora, eu ou Jesus? Nós dois. Quem é que devia morrer, Dona Cidinha? Nesse caso, nós dois. Eu digo, pois é, e por que ele teve que morrer no nosso lugar? Era preferível as ovelhas ficarem morrendo lá, dava mais dinheiro para os judeus. Dava mais dinheiro para o povo. Cada pecado que cometia levava uma ovelha. Por que ele teve que morrer? Você sabe que eu não tinha pensado nisso?
Pois é. Aquela morte não podia ser dele, dona Cidinha. Ele era o único que podia assumir aquele lugar, porque ele não tinha pecado, mas ele tinha que levar os nossos pecados, e não somente os nossos pecados. O Pai tinha que fazer cair sobre ele a iniquidade, não as iniquidades. Lembre-se que Bíblia é Bíblia, o que está escrito, está escrito. A iniquidade de nós todos. A mesma iniquidade que está em você, está em você, está em você, está em mim. E essa iniquidade foi jogada pelo Pai em Jesus. É por isso que ele se tornou o homem mais feio da face da terra. Não havia nem beleza nem formosura que nos agradasse. Porque ele não estava fazendo o que vai se fazer na Semana Santa, lá no sertão de Pernambuco, que é um teatro. Ali ele não estava fazendo uma brincadeirinha. Quando Deus se encarnou, ele podia se perder. Isso é uma loucura da redenção. Mas se perder por causa de quem? Por causa de um vadio como eu? Um envenenado de cobra que só quero ser Deus? Pois é. Dona Cidinha, a senhora e eu estávamos naquele pacote. Ela olhou para mim e disse assim: e por que nunca me disseram isso antes? Eu disse: olha, a minha Bíblia diz que se o nosso evangelho está encoberto, é porque o Deus deste século é o lá de baixo. A minha filha não diz o nome do diabo, não há quem faça. É o lá de baixo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça o evangelho da glória de Deus. A boa notícia da glória. Qual é a boa notícia da glória de Deus? É que você, que tem natureza de cobra, foi atraída lá no corpo de Jesus, que se tornou como uma serpente para nos fazer parceiro daquela morte. Ele não quer que você mude de religião. Ele quer mudar a sua natureza. Sua religião não importa. Aliás, falar bem a verdade, ele não tem nem compromisso com religião. Religião é coisa feita pelo homem. Ele tem com família. Ele é um pai que quer ter muitos filhos. Muitos filhos. Coisa boa é família. E o projeto de Deus é projeto de família. É uma assembleia de família. E aí por isso que ele teve que, nos atrair. Mas que atração é essa? Hein, Daniel? É uma atração louca de amor por você. Oséias diz assim: atraí-os com cordas humanas e em laços de amor. E fui para com eles como quem tira o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para eles e lhes dei de comer. É um Deus que se compadece, que entra no fogo para nos libertar de nós mesmos, que morre a nossa morte, mas nos inclui nela. Essa é a grande atração. Eu considero João 12, 32 e 33 como a chave que destranca o mistério da redenção. A atração. Ele nos atraindo a Cristo, Cristo nos atraindo a si e nos fazendo parceiros. É uma morte compartilhada, é uma morte societária, é uma morte comunitária. Assim como em Adão todos nós pecamos, em Cristo nós fomos incluídos para que nele morrêssemos. Quando se mata uma mulher grávida, quantas pessoas se matam? Quantas? Repita. Quando se mata uma mulher grávida, quantas pessoas se matam?
Depende de quanto ela está grávida. Se ela estiver grávida de 2, nós matamos 3. De quantos Jesus ficou grávido? Ou então a minha Bíblia está mentindo. Eu atrairei quantos? Ele não disse atrairei a cruz. Ele disse atrairei a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte havia de morrer. Qual foi o gênero de morte dele? Morte de cruz. O morte de cruz é levantado da terra. E naquele levantamento, ele nos englobou para nos libertar. Você sabe que toda vez que lá na minha infância vinha um pregador novo na igreja onde eu frequentava, eu aceitava Jesus. Eu aceitei Jesus por umas 8 vezes, pelo menos. Eu fiz pelo menos umas 20 consagrações. Mas no dia que o Espírito Santo, pela misericórdia dele, numa igrejinha aqui no aeroporto, igreja missionária, quando um pregador disse assim: você sabia que você morreu com Cristo? Que ele não morreu sozinho, mas você estava naquele pacote? Eu disse: isso eu não sabia não. Eu sei que ele morreu por mim. E eu falando com ele, o pregador falando lá e eu falando cá. Isso eu não sabia. Mas onde é que está isso? E ele foi mostrando. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado... Eu nunca tinha lido esse versículo na Bíblia, mas estava marcado na minha. Só que nunca tinha sido revelado. Eu saí daquela igrejinha dizendo: puxa vida, quantas vezes eu fui à frente em vão, porque ele fez uma única vez por mim, num só ato de justiça, resolveu para sempre o pecado de toda a humanidade. Há uns anos atrás eu li um artigo muito interessante que contava de uma cidade da Índia que eles tinham fazendo uma praça. Antes, naquela localidade tinha sido a fazenda de um grande marajá. E os tratores estavam arrancando e tinha uma pedra enorme onde um mendigo pedia esmola sentado naquela pedra. Todas as pessoas que passavam ali, ele estirava a mão e fazia um pedido, uma solicitação. Arrancando a pedra, os tratores descobriram que ali embaixo havia um pote, um vasilhame de pedra contendo joias, rubis, esmeraldas, diamantes, que daria para enriquecer uns 50 mil mendigos. E o mendigo todos os dias sentava em cima daquela pedra e pedia esmolas. E o artigo dizia o seguinte: entre o sentante do mendigo, e a boca do pote, havia 1,20 m de profundidade. Entre a cabeça do mendigo e o pote, havia ignorância. Se ele soubesse, ele tirava aquela pedra e ia ficar muito rico. Mas eu estou dizendo para você, tem muita gente que não sabe que o problema dele já acabou, mas fica tentando resolver o problema dele. Entrou lá no meu escritório um dia uma moça. Ela é um pouco mais gorda do que o meu dedo.
ela estava anoréxica e bulímica. Tinha andado por todos estes psiquiatras daqui, de Curitiba e de São Paulo, e aí alguém diz, vai pedir uma oração lá para o pastor. Pediu oração. Chega lá aquela senhora, muito rica aqui da cidade, senta-se e começa a falar. Estou ali escutando o que essa mulher veio fazer aqui. Meu Deus, eu não tenho nada para dar para ela. Então ouvi Deus dizendo assim, fale do seu abuso sexual, quando você foi abusado. E eu disse, o que tem a ver meu abuso sexual com essa mulher? Deus não responde, Ele simplesmente dá uma ordem. Passaram-se mais uns 5 minutos, ela falava e ele disse, fale. E pela terceira vez, fale. E quando eu falei e contei a história do meu abuso sexual para ela, ela juntou as duas pernas como forma fetal, e por uns 25 minutos ela gritou dentro daquele gabinete. Eu tive que abrir a porta, chegar lá na fora, chamei a secretária, vem aqui minha filha, me ajuda, fica aqui perto, porque um pastor e uma mulher dentro de um quarto, trancados, gritando, no mínimo um problema sério. E ela, então, veio a secretária e mais umas 2 irmãs que se encontraram ali. O que é isso, pastor? Eu disse, é catarse. O que é catarse? É catarro. O que é catarro? É purificação. É sair de trás da moita, do esconderijo, da falsificação, da mentira, da hipocrisia. E dali eu me sentei, depois daquele momento em que só tinha... Já não tinha mais grito, era só aquele soluço. 8 abusos, começando pelo avô, pelo tio, pelo irmão. Uma família disfuncional é um processo de desfuncionalização de personalidades. E ali eu anunciei para ela uma coisa. Eu digo, mas você saiba, minha filha, que tem um remédio louco, de doido, poderoso, que é o amor furioso do seu pai por você. Não aquele pai palhaço, que foi o seu gerador, mas aquele pai amoroso que deu o seu filho para fazer uma obra. E quando eu falei-lhe do Evangelho, foi assim... Porque você falar para quem tem necessidade é a melhor coisa do mundo. Se você falar de um remédio de câncer para um canceroso, ele lembra o nome mais estrambólico. Você pode dizer assim que o nome do remédio é o bispo de Constantinopla, que veio se constantinopolitanizar, e quem o constantinopolitanizar, bom constantinopolitanizador será. Ele sai dizendo na mesma hora, porque é a necessidade dele. Conto mais uma e depois de dizer, libertação não é saber no intelecto, é ter a revelação do Espírito Santo. Linda, linda de morrer, veio estudar aqui em Londrina, uma moça, arranjou um namoradinho, o namoradinho ultrapassou os limites e fez igual a Nun com Tamar, enjoou. Nojou, deu aquele asco, assim como o povo de Israel estava com asco do pão de Deus. Cortou os 2 punhos e foi levada para o hospital evangélico. A mãe veio, a família veio,
E ela estava lá. A família chegou e disse: Glênio, você pode visitar minha filha lá? E eu falei: não, vamos lá, vamos. Quando eu entrei no quarto, ela estava amarrada, pés amarrados, braços amarrados, com aquelas faixas. Que eu entrei no quarto, ela disse: vai embora daqui que eu não quero ninguém, eu quero morrer. Eu disse: Deus também quer que você morra. Se a coisa que Deus mais quer é que você morra. Que história é essa? Eu digo: já mudou de ideia? Você já estava me mandando embora, agora estava me perguntando que história é essa? Você está louco dizer que Deus quer que eu morra? Diz que quer. E não só quer, como Ele já providenciou essa morte, e Ele já fez você morrer lá na cruz. E ela disse: como é isso? Eu digo: então me dá tempo de eu sentar perto de você. No hospital evangélico tem aqueles Novos Testamentos dos Gideões. Eu peguei um daqueles e fui com ela caminhando pelos textos bíblicos. Eu não levei 5 minutos para aquela moça dizer: me desamarrem. Eu estou crucificada com Cristo. Não vivo mais eu. Hoje ela é esposa de um desembargador no Mato Grosso, uma filha de Deus, simples, que vive na graça. Porque Jesus não quer que você mude de religião, mas quer que você conheça aquele que muda você de vida. Ele lhe atraiu. Tem solução para o seu caso. Você pode sair daqui e ir embora para casa fazendo pouco caso disso aqui. Não tem problema. Mas você nunca mais vai ser o mesmo, porque o Espírito de Deus vai dizer para você que o seu caso já foi resolvido e que Deus já lhe fez morrer no corpo de Cristo, naquela atração. Mas bem, eu não compreendo, não entra na minha cabeça, na minha também não. Dona Benedita levou 17 anos na igreja ouvindo essa verdade, e um dia ela disse assim: Glênio, por que você não prega isto? Eu digo: isso o quê? Que Cristo me atraiu e me fez morrer. Eu disse: ah, Dona Benedita, eu vou lhe dar umas fitas, cassete. A senhora vai ouvir essas fitas? E ela disse: mas eu estava nesse culto, e como é que eu não ouvi? Ela foi ouvir as fitas, porque às vezes a gente escuta, mas não ouve, ou ouve, mas não escuta. Mas há um dia, por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Há um dia que o Espírito chega e traz luz, e você foi atraído, e você foi incluído em Cristo, e você morreu, que aquele Cristo pendurado lá na cruz é como aquela serpente, é coisa de louco, mas é coisa de libertação, que tira de fato. Olha, Deus não está interessado e preocupado com os seus pecados bobos, porque o único pecado, de fato, é não crer em Cristo. Por isso o Espírito Santo disse, a Bíblia, Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Depois que crê, ele conserta. Não é consertar para depois crer. Pode crer que depois ele conserta. Ele não lhe deixa no meio da estrada, que ele veio para fazer filho. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Paixão mesmo. Todas as vezes que eu ligo para eles, eu tenho que dizer para eles assim: filho, não se esqueça que papai é apaixonado por você. Filha, não se esqueça que papai é apaixonado por você. Sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo papai apaixonado por mim na cruz, com o amor dele revelado em Cristo Jesus. Aquilo é paixão. É paixão, louca. Paixão. Então, eu quero ler um pedacinho só de um livro e já vamos embora, porque está todo mundo cansado. Esse é um dos
é um dos homens que eu tenho sido abençoado por ele, porque ele foi soldado americano, foi padre, foi bêbado, viveu na cachaça por mais de 10 anos na sarjeta, depois casou, divorciou, esteve no meio dos evangélicos, se decepcionou com eles, voltou para a Igreja Católica, se decepcionou e criou um movimento que ele chama de Evangelho Maltrapilho. Evangelho para fracassados, para quem já fez de tudo e não evoluiu nada. Então ele está falando aqui de uma graça que alguns chamam de graça injusta, outros chamam de graça barata, mas que ele prefere usar uma expressão de Capon, de graça vulgar. E que eu chamo da graça que se importa por o que não tem nenhuma importância. Ele diz assim: em Jesus, Deus pendurou um aviso com os dizeres: fui pescar na loja da religião. Ele fez tudo o que tinha de fazer em Jesus, de uma vez por todas, e em favor de todos, e simplesmente nos convidou a crer nisso, a confiar na bizarra e improvável proposição de que nele, isto é, em Jesus, todo ser humano sobre a face da terra é um ser livre, sem que para isso tenha que fazer algum tipo de esforço religioso. Não é preciso mais jejuar até sentir fraqueza nos joelhos, nem orar do jeito certo, ou qualquer outra coisa que seja do jeito certo, porque nem sei se existe uma coisa do jeito certo. Ninguém precisa também plantar bananeira e enfiar o polegar direito no ouvido esquerdo enquanto recita o credo. Não, nada disso. O espetáculo todo já foi devidamente estruturado no ministério de Cristo, embora ninguém perceba melhora nenhuma. Sim, é uma coisa maluca, e sim, é bárbaro, é ultrajante, é vulgar. Um Deus que age dessa maneira é um Deus de péssimo gosto, e o pior de tudo, não vale nada, mas é a boa nova, a única nova que dura de fato, e por isso eu a considero extremamente cativante. Deus lixeiro, que cata no lixo o que há de pior. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em outras palavras, fiquem longe de qualquer deusinho que vocês consigam compreender. O amor de Abba não pode ser compreendido. Vou repetir: o amor de Abba nunca pode ser compreendido. No dia que você compreender isso, você vai ficar completamente louco, como Paulo ficou. Mas é bom. Eu estou doido para ver gente louca. Gente que pode viver sem peso nas costas, sem culpar ninguém, sem acusar ninguém, porque foi aceito, porque foi atraído, porque foi liberto, porque foi alforriado, e agora pode viver na libertação. Que evangelho bom, né? Deixa eu contar, esse menininho ouvindo a pregação lá em Taubaté. Ele tinha uns 8 para 9 anos. No meio da pregação, eu estava falando, ele virou para a mãe e disse assim: viu, mãe, tem jeito para mim. Mas ele falou com tanta espontaneidade. Aí depois eu fui saber da história que a mãe dizia assim: ó, não tem jeito, para você não tem jeito, para você não tem jeito.
E ele entendeu e disse, viu, mãe, tem jeito para mim. Eu quero dizer para vocês que Deus tem jeito para você. Pode ser o caso mais sério. Deus ama muito você, Ele é louco por você. Ele é furiosamente apaixonado por você. Meu amor, vem cá. Esse animal aqui é um daqueles que Deus colocou na minha vida para me ensinar a crescer neste amor. E eu sei que Deus tem escolhido alguém perto de você para andar com você, para lhe mostrar através dele o seu amor por você. Então, que Deus te abençoe muito. Amanhã eu vou ficar aqui, eu quero ouvir aquele homem que eu tenho visto muito pelo internet, mas eu fiquei perto dele, para ele me ensinar. São os homens de Deus que Deus tem levantado nesse Brasil, falando das coisas de Deus, do Deus que tem coisa para nos dar, que não está querendo, não pede nada de nós, Ele não quer nada seu, a não ser a sua própria vontade de querê-lo. Eu gosto muito daquele católico do livro chamado A Nuvem do Desconhecido. Eu não te queria, mas tu me quiseste. E quiseste tanto que acabaste me querendo, me fazendo te querer um pouco. E foi de pouco em pouco que eu fui te querendo. Até que eu posso te querer um pouco mais hoje pelo tanto que tu me queres. E eu quero te conhecer mais como tu me queres, mas eu sei que jamais te conhecerei desse tanto. Mas pelo tanto que eu já te conheço, eu te quero te conhecer mais. Eu nunca repito do mesmo jeito, mas é isso que ele quis dizer. É mais ou menos assim que ele vai jogando o verbo querer com tanta beleza que a gente quer dizer assim, Jesus, o Senhor me quis tanto que eu acabo te querendo um pouco. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.